Essa palavra já foi pronunciada no decorrer desta edição. E eu vou pronunciá-la de novo. Eficácia. Pois a gente vai ouvir uma pessoa muito eficaz, a doutora Ana Clara Kniss. Sua especialidade é hematologia. Ela é médica da Santa Casa de São Paulo e médica do Centro de Hematologia de São Paulo e está aqui conosco para falar sobre hemofilia. A hemofilia é um termo que a gente usa para problemas de coagulação. A coagulação é um sistema do organismo para tampar sangramentos, para evitar que a pessoa sangre. Para isso, a gente forma uma proteína chamada fibrina. E para a formação da fibrina, a gente tem uma série de proteínas que vão se ativando para finalmente tornar a fibrina como uma gelatina, que é o que faz aquela casquinha do machucado. As pessoas com hemofilia, elas têm a falta ou a deficiência de uma dessas proteínas que ajuda na formação da fibrina. As mais comuns, e em geral as que a gente associa realmente ao termo hemofilia, são a deficiência do fator 8, que faz hemofilia A, ou o fator 9, que é a hemofilia B. A hemofilia é uma doença que é transmitida pelo cromossomo X, então ela normalmente se manifesta em meninos. Os meninos podem transmitir para suas filhas ou seus filhos e as meninas podem transmitir para os seus filhos, mas quem manifesta a doença são os meninos. Os meninos, eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Só que o Y não compensa a informação do X. Então, se o X dele tem informação errada, ele vai produzir de forma errada e vai manifestar a hemofilia. As meninas, elas têm 2 cromossomos X. Então, se elas herdam do pai ou da mãe um cromossomo com a informação errada da produção do fator 8 ou do fator 9, elas têm o outro cromossomo X para compensar. Então, elas normalmente não manifestam, elas conseguem, ao final, fazer uma produção suficiente de fator 8 ou de fator 9. Então, a hemofilia ela é caracteristicamente uma doença que acomete meninos. Doutora, quais os tipos de hemofilia e como ela se manifesta? A gente divide a hemofilia em hemofilia grave, moderada ou leve. A hemofilia grave é a mais conhecida, a mais divulgada e realmente a mais grave delas todas. Ela normalmente se manifesta ainda nos primeiros anos de vida, normalmente quando a criança começa a ficar em pé, daí ela cai, daí ela tem pequenos traumas, ou antes mesmo, se tem que fazer alguma punção, algum procedimento. E a partir daí a criança começa a apresentar sangramentos, ou hematomas, ou manchas roxas, que podem aparecer até de forma espontânea. O que chama atenção na doença é que, além da mancha roxa, que todo mundo entende que é um sangramento, os meninos eles podem ter também sangramentos mais profundos, sangramentos no músculo ou dentro da articulação, das juntas, do joelho, do cotovelo. Esses são sangramentos que a gente não vai enxergar, porque eles acontecem dentro de uma região que está protegida, então a gente não enxerga o roxo. O que a gente vê é dor local, muitas vezes restrição de movimento dos meninos e aumento de volume. Então, isso deve chamar a atenção dos pais ou dos cuidadores e dos médicos para um eventual sangramento. O tratamento da hemofilia, ele é baseado na reposição da proteína que está ausente ou deficiente. Então, nos hemofílicos A, que tem falta de 8, eu reponho a proteína do fator 8, e nos B, deficiência de 9, eu reponho o fator 9. Essa reposição, o produto que faz essa reposição, ele é muito seguro, mas ele ainda, por enquanto, o que a gente tem disponível precisa ser feito por injeção intravenosa e requer uma frequência de aplicação, porque essa proteína ela não dura um tempo muito longo, então eu preciso fazer isso com uma certa sequência, ou de forma diária, ou de forma a cada 2 dias, depende da necessidade do paciente. O objetivo principal, hoje em dia, é preservar a articulação do paciente hemofílico, é deixar com que ele cresça normalmente, sem nenhuma restrição articular e possa planejar e realizar na vida dele o que ele quiser, ter o trabalho que quiser, casar, enfim, ter todas as possibilidades preservadas na vida dele. Doutora Ana Clara, na atualidade, há quantas anda o processo de descobertas? Hoje está acontecendo uma revolução no mundo do tratamento da hemofilia, né? Isso
são momentos muito entusiasmantes. Eu fico muitas vezes até feliz de comentar, porque quando eu saí da residência, era muito pouco acessível ainda o fator, a reposição que a gente faz hoje para todos os pacientes. Então eu pude acompanhar a mudança que fez na vida desses pacientes, o acesso adequado ao fator, a terapia adequada, como isso mudou, como os pacientes mais jovens hoje em dia têm uma perspectiva totalmente diferente dos que são adultos jovens, e esses já têm uma perspectiva diferente dos adultos. Então, você consegue ir enxergando essa mudança temporal no tratamento. De 20 anos para cá é que se começou realmente a distribuir o fator e promover essa revolução, essa melhora do tratamento. Agora, essa revolução continua e a gente vive tempos realmente muito entusiasmantes mesmo, porque muito esforço tem sido feito para se tratar de forma mais adequada. A terapia ideal é a resolução da hemofilia, é que aquele paciente consiga passar a produzir o fator. Então essa é a chamada terapia gênica. Esse é o sonho dourado de todo mundo, dos pacientes e dos médicos, né, que se consiga isso. Isso tem evoluído muito ao longo desses anos, isso é mais real para a hemofilia B, por enquanto, do que para a hemofilia A, por motivos de molécula, de tamanho de molécula, do método mesmo que se faz. Então tem algumas questões técnicas para isso, mas mesmo na hemofilia A se tem evoluído muito. Então não acho impossível a gente realmente sonhar que isso aconteça num tempo não muito distante, né? E esse é o objetivo, é fazer com que a pessoa ela consiga produzir uma molécula boa numa quantidade adequada e por um tempo que não se acabe, né? Essa é a ideia.